Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos bem-vindos aí ao segundo bimestre. Como vocês observaram, as nossas aulas elas ainda continuarão à distância por mais um período, devido aí à pandemia do coronavírus. E esse bimestre a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Lembra que no primeiro bimestre a gente estava trabalhando lá com as APCs, eu passava para vocês o conteúdo teórico, passava os exercícios e tirava dúvidas lá no nosso grupo. Esse bimestre, além das APCs com conteúdo teórico e as atividades, todas as semanas nós teremos videoaulas com a explicação do conteúdo. E também nós teremos videoaulas com a resolução das atividades propostas. Tudo isso pensando em vocês, pensando para que vocês possam ter um melhor aproveitamento. E ainda falando em relação ao bimestre passado, nós demos início a um conteúdo de química, introdutório de química. Vocês ainda não têm a disciplina dentro do boletim, terão a partir do ano que vem, mas já tinham a parte introdutória. E agora no segundo bimestre, a gente vai iniciar fazendo a parte de introdução à física. Algumas coisas relacionadas a essa disciplina, que vocês também não têm no boletim, mas também passarão a ter a partir do ano que vem. E o nosso primeiro conteúdo a ser trabalhado aí é a parte de ondulatória, o estudo das ondas e o estudo das características das ondas. E já quero de antemão falar que essas ondas não são ondas do mar, por exemplo. São ondas que se propagam e que a gente acaba não conseguindo enxergar. Um exemplo seria o som, que a gente ouve, mas a gente não enxerga. Os sinais que chegam nos aparelhos de celular, tipo Wi-Fi. E são dessas ondas que nós iremos falar aí agora um pouquinho. Então são ondas que elas não estão diretamente relacionadas a algo visual. Então aqui em um primeiro momento, o que seriam as ondas? Então elas são perturbações periódicas, esse periódico vem de período, vem de tempo, que se propaga sem o transporte de matéria. Como eu falei para vocês, a onda do mar ela não se enquadra aqui, porque ela está carregando matéria. Qual que seria a matéria? Seria a água. No caso aqui, nós não temos nenhum tipo de material sendo carregado, apenas energia. E daí, eu até coloquei uma observação aí em amarelo. Então, as ondas, elas estão transportando energia, mas elas não estão carregando matéria, certo? Daí, fiquem como exemplo o sinal de celular, o sinal da torre, lá, o sinal de televisões, o som, por exemplo. E daí eu coloquei um pouquinho a respeito da propagação de ondas e os pulsos periódicos. O que seriam esses pulsos periódicos, essas sequências periódicas? Se vocês observarem a imagem, eu coloquei ali 5 variações de onda. Nós temos uma variação aqui com uma onda em vermelho, uma variação com uma onda laranja, uma onda verde, uma azul e uma roxinha. Todas as 5 elas são visualmente aí diferentes, mas se a gente comparar a ondulação que ela faz, é sempre a mesma de cada uma das cores. Isso a gente chama de pulso periódico. Em cada período ali de intervalo, a propagação da onda se repete inúmeras vezes, seguindo uma sequência lógica, tá? Variando de um tipo de onda para outro. Dando continuidade aqui, nós temos a natureza das ondas. E nós temos 2 tipos de variação. A onda ela pode ser uma onda mecânica ou ela pode ser uma onda eletromagnética. Quando a onda tiver natureza mecânica, ela vai precisar de algum meio material para se propagar. Tá? Lembrando que ela não está carregando matéria. Ela está usando apenas o meio material ali para conseguir se espalhar, se propagar no ambiente. Um exemplo de onda mecânica seria o som. Eu até coloquei aqui uma imagem, o rapaz está tocando violão e as pessoas que estiverem ali perto dele vão estar escutando o som desse instrumento. Então, nesse caso, o som ele está se propagando no ar.
Então, qual que é a matéria que ele está utilizando? Ele está utilizando como matéria de propagação o ar. No caso das ondas eletromagnéticas, elas vão se propagar sem necessitar de um meio material, podendo ali se propagar no vácuo. Nós temos dois tipos aí bem clássicos. Um deles é a luz, né, que vem, por exemplo, lá do Sol e chega aqui no planeta Terra, está se propagando no vácuo, né, no espaço. E nós temos um outro tipo, que é o raio-x, que eu até coloquei aqui na imagem para vocês. O aparelho, ele faz uma leitura, por exemplo, dos nossos ossos. O aparelho ali de raio-x. E ele representa um tipo de onda eletromagnética. Então, nós temos esses dois tipos. Ou a onda mecânica se propagando em um meio material, ou a onda eletromagnética se propagando, por exemplo, no vácuo. Continuando aqui, nós temos os tipos de propagação e de oscilação das ondas, que também são de dois tipos. Ou a onda vai ser transversal, ou a onda vai ser longitudinal. Quando a gente fala de onda transversal, são as ondas que possuem a direção da vibração perpendicular à direção de propagação. E daí eu quero que vocês observem aqui no desenho, para ficar mais fácil. Então, nós temos uma pessoa, essa pessoa está segurando uma corda, a corda está amarrada ali numa superfície sólida e a pessoa está provocando vibrações ali com a mão. Observem que em toda a parte longitudinal, que todo esse local, as ondas, no caso da onda transversal, ela repete uma sequência lógica de ondulações, atingindo o topo, né, que nós vamos chamar de crista, que eu vou falar daqui a pouco, e a parte mais baixa ali chamando de vale. Mas toda a sequência de propagação se repete. Quando a gente falar de ondas longitudinais, elas possuem a direção de vibração coincidente com a direção de propagação. Então, se vocês observarem também no desenho, nós temos uma mola aqui. Reparem que tem locais da mola em que a mola está sofrendo expansão, que é onde ela está mais relaxada aqui, mas possuem locais também que ela está comprimida, que a gente consegue observar isso aqui nitidamente, dá para fazer o teste até com outros tipos de mola. Então, essa região aqui mais larga, mais relaxada, a gente diz que a mola está sofrendo expansão. E nessa região mais comprimida, compreensão. Esse tipo de propagação de onda a gente chama de onda longitudinal, certo? Continuando aqui, isso aqui é muito importante, nós temos as características das ondas. Primeira coisa que vocês precisam lembrar aí, que é bem importante. O ponto máximo da perturbação, que é esse ponto mais alto, observando aqui no desenho, a gente vai chamar de crista. Então, essa onda que eu coloquei aqui no desenho para vocês, ela tem 1, 2, 3 cristas. E os pontos mais baixos, o ponto mínimo da perturbação, a gente vai chamar de vale. A nossa onda aqui do desenho, ela tem 1, 2, 3, 4 vales. Então, é uma onda com 3 cristas, nesse caso, nesse exemplo, e uma onda com 4 vales. A amplitude, ela se refere à distância entre uma crista ou um vale e o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é esse tracejado que fica exatamente no meio aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que eu passei aqui. É esse tracejado que fica exatamente no meio. Então, nós teríamos aqui, ó, da crista até o ponto de equilíbrio, a amplitude. A mesma coisa vale para a parte aqui da perturbação mínima, que é o vale. Da pontinha dele até o ponto de equilíbrio, nós temos a amplitude, certo? E esse sinalzinho aqui, a gente vai ver daqui a pouco, ele representa o lambda, que é o comprimento de onda, tá? Que está neste slide aqui, ó. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas
ou 2 vales consecutivos, seguidos aí no caso. Então, nós temos aqui o desenho da onda, nós temos a crista, né, o ponto mais alto, nós temos o vale, o ponto mais baixo, nós temos a região aqui em equilíbrio, né, que é o tracejado, a amplitude da crista e a amplitude do vale. Reparem aqui que nós temos, então, o símbolo do lambda, que é, então, a distância entre uma crista e outra, entre um ponto de equilíbrio e outro, ou entre um vale e outro, tá? Isso é bem importante, porque a gente vai usar esse comprimento de onda para fazer cálculos, certo? E o período, ele vai representar o tempo que a onda vai levar para executar uma oscilação completa. Então, essa oscilação completa, ela representa uma crista e um vale. Quanto tempo levou para tal onda fazer essa oscilação? E esse período, ele fornece uma informação bem importante, que vocês conhecem o nome, que é a frequência, que a gente mede através dos hertz. E a gente também vai usar esse termo para fazer os cálculos aí nos exercícios que vão aparecer nas listas. Certo? Então, crista, a região mais alta, vale a mais baixa, o ponto de equilíbrio, a região ali mediana, a amplitude, a distância de uma crista ou de um vale até o ponto de equilíbrio, o lambda, a distância entre 2 vales ou 2 cristas consecutivas, e o período, o tempo que a onda está levando para executar uma oscilação completa. Continuando aqui, agora nós chegamos aí no terror, né? Na parte dos exercícios de cálculo. Então, esses exercícios de cálculo, eles servem para medir ou a velocidade de propagação, ou o meu comprimento de onda, ou a minha frequência ali, e ainda pode medir o meu período, que é o tempo. E daí nós temos, para fazer o cálculo, 2 fórmulas. Na primeira fórmula, a gente tem o termo velocidade, que no Sistema Internacional de Medidas é utilizado metro por segundo. Nós temos o lambda, que representa o comprimento de onda, que a unidade de medida é o metro. E nós temos ali o t, que representa o período, né, que representa o tempo, que é segundo. E nós temos nesse caso, nessa fórmula seria velocidade igual a lambda dividido pelo tempo. Lembrando que na hora de resolver os exercícios, pode ser que ele já forneça a velocidade e peça outro termo. Vocês não podem mudar termos da fórmula de local, senão o exercício vai dar errado. Cada coisa tem que ser substituída no seu respectivo lugar. Na outra fórmula, nós temos velocidade igual a lambda vezes frequência. Então, a velocidade continua sendo em metros por segundo, o lambda continua sendo em metros, né, que é o comprimento de onda, e a frequência, então, ela é medida em hertz, tá? Vocês podem utilizar uma dessas 2 fórmulas para resolver os exercícios, dependendo de cada enunciado. Lembrando, não mudar termos de lugar na hora de resolver os exercícios. Colocar cada termo no seu respectivo local. Daí eu coloquei aqui um exemplo prático, então, dos exercícios que irão aparecer na lista de vocês. Então, o exercício diz o seguinte. Sabendo que uma onda sonora com 2 metros de comprimento de onda é emitida com velocidade de 340 metros por segundo, determine o valor da sua frequência de propagação. Então, nós temos aqui que o V, ele equivale a 340 metros por segundo, que o lambda, que é o meu comprimento de onda, equivale a 2 metros, e a frequência, eu estou com uma interrogação aqui porque eu não sei qual que é o valor dela, é o que o exercício pediu para calcular. Então, eu vou pegar minha fórmula ali, ó, velocidade igual a lambda vezes frequência, e eu vou começar a substituir cada termo em seu local. Então, nós temos o valor de V,
Meu V equivale a 340, então coloquei aqui debaixo do V 340, igual, tem o valor do lambda, que equivale a 2, vezes a frequência vezes o F, porque é o que eu vou descobrir. Então, ficou aqui 340 igual a 2F, porque 2 vezes F, 2F. Qual que é a regra da matemática? Número que está com a letra, no caso aqui é o 2, o número que está com a letra ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 340 dividido por 2. 340 dividido por 2 dá 170. Qual que é a unidade de medida da frequência? Os hertz. Então, a gente coloca ali abreviadinho, 170. Esse Hz está representando, então, que são 170 hertz. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí o conteúdo referente à parte de ondulatória, principalmente os cálculos relacionados a essa temática. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta me mandar mensagem no particular que eu irei saná-las. Bons estudos a todos, tá? E excelente retorno. Até mais!